Oi, eu sou a Lu e hoje Curitiba entrou novamente em quarentena, então gravando de casa. Vamos fazer um desenho bem fácil, bem colorido, bem agradável. Afinal, a vida é bela, mesmo em quarentena. E a Bíblia diz o seguinte, aqui em Efésios 5, versículo 20: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em qualquer situação nós devemos dar graças, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu quero fazer mais ou menos aqui 2 cogumelinhos. Eu vou desenhar um maior aqui, um pouquinho mais para a direita, e depois o outro assim de ladinho. Então, aqui, corpo do cogumelo, vou fazer assim meio redondinho. Redondinho. Aqui a cabeça. Não tem que ter simetria, ele pode ficar um pouquinho tortinho. Acho que pode descer mais aqui. Assim. Aqui vou colocar aquela portinha, parte de dentro. Aqui vou marcar tipo uma escadinha. Eu amo esses cogumelinhos assim de portinha. Aqui a gente pode pôr um matinho. Aqui do lado de cá também. Uma florzinha, alguma coisa assim, para compor aqui o canto. Agora aqui, eu queria pôr um menor, que entrasse por trás. Então, acho que mais ou menos esse tamanho. Assim, meio tombadinho. E esse eu quero colocar aquela parte aqui, ó. Que a gente faz assim. Sabe aquela parte que tem essas dobrinhas? Pro lado de lá não precisa. Aqui vai ficar assim. Geralmente eu faço isso aqui no papel, depois eu passo com carbono. Aqui nesse eu vou pôr a janelinha. Mas eu resolvi desenhar aqui para caso você queira fazer mais. Então, e esse aqui vai ficar atrás desse matinho. Aqui na frente a gente faz tipo um caminho, saindo ali, a estradinha abrindo pra cá. Matinho, matinho, mesma distância dos dois lados. E agora vamos pintar. Aqui, considerando que esse cogumelo tá viradinho assim, então acho que essa janelinha também tem que ser viradinha assim. Vamos pintar para ver como é que fica. Vou começar com uma parte de branco aqui, ó, bem essa parte maior aqui. Olha, o teu risco vai certinho, tá? A gente vai pintando e vai consertando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, coloquei branco e eu vou completar com amarelo pele. E o amarelo pele, eu vou entrando devagarinho em cima do branco. Olha só como ele vai ficando. Aqui embaixo eu vou preencher, porque o matinho vai passar por cima depois. E aqui vai ficar escurinho, porque é uma área de sombra. Onde tinha o risco do lápis, eu vou esfregar um pouquinho a tinta, porque daí vai tirar o risco. Aí, agora eu vou colocar já o sépia para fazer a sombra. Eu começo aqui de baixo. Venho sumindo pra cá, venho sumindo pra lá. Não precisa misturar muito.
Pode deixar pinceladinhas assim. Do lado de cá, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, nesta área. Eu não vou levar ali em cima. Olha, ele vai ficar assim. Aqui eu posso ter um pouquinho. Mas essa areazinha aqui tem que ficar mais clarinha, porque tá por cima dessa. Que a gente já vai fazer. Aqui, eu vou colocar o branquinho bem na beirada. Eu vou colocar o pele aqui também. Agora, eu vou misturar. Eu tenho sépia. Olha, viu por que ali tinha que ficar branquinho? O sépia aqui. E eu vou pôr um pouquinho do vermelho em cima do sépia. Viu que o tom ficou diferente? Agora, um pouquinho do vermelho com um pouquinho do sépia. E eu vou fazer a linha aqui, ó. Vou passar bem em cima do risco. Sombreando essa bordinha. Acho que aqui precisa ficar um pouquinho mais escuro. Com esse mesmo pincel, eu vou fazer aquelas linhas. Olha. Tem um pouquinho de sépia e um pouquinho de vermelho no pincel. 3, dá pra fazer 4. A última aqui, ó, vai ficar mais escurinha. Saindo sempre desse cantinho. Agora, eu vou clarear um pouquinho aqui, esse pedacinho. Pra mostrar que tá por cima. Isso. Eu vou colocar azul aqui dentro dessa janelinha. Eu vou colocar o azul hortênsia. Eu preenchi tudo porque eu queria tirar. Eu coloquei essa partezinha da parede desse lado, só que elas devem ser desse lado. Tanto da porta, não sei se dá pra você ver aqui, mas acho que dá. Não desse lado, porque afinal a escada tá indo pra lá. Então a entrada tem que ser pra lá também. E aqui ficou o contrário. Então vai ser desse lado. E aqui também. Vou até trocar de pincel. Vou pegar o número 2, que é menorzinho. Porque agora eu vou trabalhar com o sépia aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer como um contorno em cima do risco com o pincel 2. Não é com o 0, tá? Com o pincel 2. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Vou fazer toda a borda. Agora, eu vou o lado de cá, partindo daqui até aqui, assim, atravessadinho, porque o cogumelo tá nessa posição. Então, eu vou engordar um pouquinho mais aqui, ó. Isso vai no teu risco, tá? Não se preocupe. Vou colocar a partezinha da madeira que segura o vidro. Deitadinho. E agora, com o pele, não vou usar o branco, porque acho que vai ficar muito claro. Eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Um pouquinho mais. Vou arrumar essa linha aqui, ó, de cima, de novo. Agora, com o pincel 0 e o branco, eu vou fazer só uma linha aqui. E aqui, ó, bem no meio, eu vou passar esse por cima. Um pouquinho de luz aqui, um pouquinho ali. Olha, no vidro, 2 risquinhos de branco.
Agora eu vou preencher esse pedaço aqui de vermelho. Eu vou voltar com o pincel número 6. Eu tô usando o vermelho vivo, mas você pode usar o vermelho que você tiver. Com qualquer vermelho vai ficar bonito isso aqui. Eu vou usar um pouquinho do branco aqui, ó, nessa área gordinha. Vai desbotar um pouco esse vermelho. Vai sumindo com ele pro lado. E agora eu vou usar o preto para fazer uma sombra. E essa sombra, assim, cuidado com o preto, porque ele é muito forte. Mesmo em cima do vermelho, tem que colocar sempre de pouquinho. Também não precisa misturar muito bem. Pode deixar assim, ó, meio pinceladinha. Vou puxar um pouquinho aqui. Vou puxar, tá vendo aqui essa barriga? Vou crescer um pouquinho preto aqui. Só limpando o pincel, ó, nem peguei tinta aqui. Aqui ficou muito forte, então eu vou voltar com um pouquinho do vermelho. Coloco o vermelho aqui e vou empurrando para cima do preto. Pronto. Deixamos secar essa parte. Agora a gente vai construir essa base aqui, que eu vou fazer da mesma forma que eu fiz essa. Eu vou colocar o branco aqui, ó, nessa área aqui grande, e um pouquinho do branco aqui. Depois eu preencho com pele e faço a sombra com sépia. Eu vou fazer e depois eu te mostro. Agora eu vou fazer aqui a portinha. Olha, já terminei essa parte. Vou deixar até um pouquinho mais clarinha aqui. Eu vou começar essa... Eu inverti. Ao invés de fazer ali o lado da frente da porta... Não, o lado de dentro da porta... Eu vou fazer aqui, ó. Escurinho. A gente tem que ter um contraste aqui. Aí, termino com o pele. Esse espaço. Agora, eu começo aqui de novo com o escuro. Escuro é o sépia. É a cor que a gente tá usando. Essa é a parte da porta, aqui, ó, a parte de dentro. Eu vou dar uma pincelada de vermelho aqui junto com o sépia. Vai ficar um pouquinho avermelhado. Tô fazendo esses detalhes aqui com o pincel número 2. Esse lado de cá eu coloquei um pouquinho do branco, vou realçar o branco. Vou pôr um pouquinho de branco aqui, só uma pinceladinha. Como ele tá úmido ainda, vai sumir. Vai ficar bem suave. Não quero deixar muito forte os risquinhos aqui da porta, então eu vou colocar bem aqui no meio. Isso daqui vai simular tábuas. Ó, coloquei um no meio e um para cada lado. Ó, peguei o branco com 0 e vou completar aqui. E agora, esse 0 aqui ficou muito alto, então eu vou abaixar um pouquinho a cor. Misturando um pouquinho. Agora, com o fundinho do pincel, eu vou colocar com o branco, bem aqui, ó, a maçaneta. Um pouquinho só de tinta. Tá vendo essa linha branca? Eu vou continuar com ela aqui, ó, por fora. Aqui. Eu não fiz nenhum esboço desse desenho, então por isso que às vezes eu vou e volto. Limpo e ponho de novo. Aí. Agora tá bom.
Agora eu vou preencher aqui em cima o outro cogumelo de vermelho vivo também. Agora, aqui, ó, preenchi com vermelho vivo e eu vou marcar. Não, melhor marcar com o lápis. Algumas bolinhas, uma maior, uma menor, uma pequenininha ali, porque eu tenho que fazer uma sombra de preto. A bolinha vai ser branca. Eu não quero colocar preto no lugar da bolinha. Então, tô marcando algumas bolinhas, de 2, de 3. Umas pela metade. Agora, eu vou colocar a sombra de preto. Pouquinho. Esse tanto que eu peguei, acho que dá pro cogumelo inteiro. Um pouquinho aqui. Vou crescendo de leve. Aqui tem que ficar vermelhinho, porque esse tá por baixo. Não quero que encontre o preto com o preto. Não é preciso misturar até sumir. Pode ficar assim manchadinho, ó, não tem problema. O vermelho tá bem úmido ainda, então fica bem mais fácil de colocar o preto. Ansiosa para colocar o preto aqui, que eu esqueci de colocar o branco. Eu vou lavar o meu pincel e vou colocar um pouquinho do branco ainda. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. E vou colocar um pouquinho aqui também, nessa parte. Eu tô evitando as bolinhas. Volto com um pouquinho do preto. Eu quero fazer quase um contorno aqui. Aqui tem bolinha, então aqui vem um pouquinho. Essa parte aqui, eu passei várias vezes o lápis, ficou manchado. Então, eu vou passar um pouquinho do pincel sujo de preto. Isso vai ajudar a disfarçar aqui. Nesse cantinho, eu vou voltar com o vermelho mesmo. Pra fazer a linha bem certinha aqui. Agora, eu vou colocar as manchinhas de branco. E as manchinhas eu vou assim, ó, preenchendo mesmo. Elas não vão ficar muito branquinhas, porque tem o vermelho embaixo. Olha, preenchi a bolinha. Aí eu só encosto o pincel do ladinho. Isso faz uma outra bolinha menor. E a gente pode brincar com essas bolinhas. Não vai encher por toda a parte, mas pode fazer assim, 2, 3, pertinho das bolas que a gente riscou. Olha, já fiz as bolinhas brancas. Aqui, fiz nesse também. Agora eu vou fazer um acabamento com o branco. Aqui, ó, eu vou fazer uma entradinha. Parece que ele tá rachadinho. Aí eu venho com esse branquinho, fazendo um contorno. Aqui posso fazer uma entradinha também. Uma menorzinha. Aqui, porque é uma área escura, então deixa assim, ó, sumindo. Vou deixar só esses branquinhos aqui. Nesse daqui eu não vou fazer essa coisinha de branco. Eu vou fazer agora um outro acabamento com o preto. Aqui, ó, desse ladinho das bolinhas, é um pouquinho de contorno. Quando tem a bolinha muito pequena, põe só um pontinho. Um
em todas elas. Nas maiores um pouquinho maior, nas menores só um pontinho. Quando tem duas juntas, pode separar com o preto. Aqui, esse acabamento vou fazer naquelas também. As bolinhas brancas em cima do vermelho úmido, o branco some um pouco. Então, o que eu vou fazer? Com o 0, eu vou colocar mais uma pincelada de branco do lado contrário. Isso vai fazer com que fique parecendo uma luz. Porque o branco aqui vai ficar um pouquinho mais forte. Nas pequenas, só um pontinho. Nas maiores, você pode fazer uma meia lua. Depois que secar, vai aparecer um pouquinho melhor. Eu vou fazer isso nesse cogumelo também. Já coloquei bolinhas, já pus o pretinho. Agora nós vamos fazer aqui embaixo essa escadinha. Eu vou preencher com sépia, respeitando isso aqui, ó. Essa é a linha que eu vou precisar para colocar a luz. Peguei um pouquinho do pele, eu vou colocar aqui, puxando para baixo. Não vou deixar linha, porque aqui eu quero pôr matinho. Então, vou deixar assim, preenchidinho só. Essa escadinha, eu vou preencher de sépia, eu vou fazer assim, ó, um pouquinho de amarelo pele. Aqui, ó, nessa linha aqui de cima. Eu vou colocar a tinta. Daí, aqui eu tenho de pé e depois aqui, ó, de novo, outra linha. Para você entender aqui, ó, essa escadinha, eu vou colocar já um pouquinho do verde aqui atrás. Ó. No seu risco vai o desenho certinho, tá? Atrás da escadinha, saindo o verdinho. Agora, eu vou usar o rosa escuro. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de tinta. E vou usar o azul celeste. Você pode mudar também o tom do azul, não tem problema. Eu vou pegar uma pincelada de um, uma pincelada do outro. E eu vou fazer assim, umas manchinhas. Isso daqui vai parecer tipo um cacho de flores. Ó, tô fazendo só manchinhas. Quando eu junto o azul com o rosa, pode ser púrpura, pode ser carmim, rosa chá. Eu tenho um tom meio lilás, dependendo da tonalidade do azul, da tonalidade do rosa. Você vai ter tonalidades de lilás diferentes. Ó, não enchi tudo, não fiz uma bola. Aqui ficou mais, tem buracos, tá vendo, ó, vazados. E eu vou fazer um pouquinho aqui, só um pouquinho. É uma coisa assim bem irregular, tá vendo? Não tem nada de florzinha bonitinha. E vou fazer um pouquinho aqui. Aí, deixei um pouquinho mais azul aqui. Tá. Com isso, nós fizemos a base. Agora, eu pego o branco com um pouquinho só de tinta no pincel. E agora sim, eu faço umas manchinhas brancas, imitando florzinhas. Mas eu não tô preocupada em colocar aquelas 4 pétalas ou 5 pétalas. Eu vou batendo o branco em cima dessa mistura e as manchinhas já vão ficar parecendo flores. E outra coisa, não coloque uma pincelada aqui e outra aqui, assim tudo separado. Coloque assim meio uma em cima da outra.
Aqui também, olha, com uma pincelada só, já vou colocar branco em todo esse espaço aqui. Prontinho. Agora, eu vou construir esse caminho. Coloquei uma pincelada de branco no meio. Agora, com um pouquinho do amarelo pele, eu vou trabalhar o lado direito desse caminho e o lado esquerdo dele. O centro vai ficando mais claro. Trabalha aqui, ó. Você não deve preencher assim, sempre na horizontal, porque é plano. Esse pele eu vou trazendo até aqui no final. Posso até trazer um pouquinho do branco também, mas eu não vou deixar aqui uma linha, tá? Eu vou sumindo, ó, vou terminando em nada aqui, ó, vai limpando o pincel mesmo. Um pouquinho do branco pra cá. Vou até colocar um pouquinho do branco aqui ainda. Limpei o pincel. Agora um pouquinho do sépia. Não vou passar a linha inteira. Ó, vou colocar assim um pouquinho ali na borda. Limpo meu pincel pra dentro. Mais um pouquinho, vou colocar aqui. Pincel sujinho. Detalhes. Não precisa fazer toda a borda. Minha tábua tá meio sem cola, então tá aparecendo aqui a dobra do tecido. Tá bem difícil de trabalhar aqui, mas vou continuar. Ó, verde pinheiro. Vou colocar aqui um pouco nessa borda pra fora do sépia. Eu não tô preenchendo todo o espaço. Pro lado de cá também vou colocar um pouco. Aqui tô trabalhando com o pincel assim, ó, nessa posição. Limpo meu pincel. Esse cantinho aqui já vou deixar mais escurinho, com o verde de novo. Você viu que eu pego a tinta, eu coloco ali e dou uma esfregadinha de pincel, para fazer mesmo uma mancha. E aqui, ó, tô trabalhando para fazer uma base aqui para florzinha. Bom, limpei meu pincel até o final do risco. Desse lado aqui eu tenho esse risquinho assim e vou colocar um pouquinho também, um pouquinho dessa tinta, deixando o espaço. Porque aqui depois nós vamos colocar uma outra cor, um outro tom de verde, um pouquinho mais claro. Tá, agora eu troco de pincel, pego o número 2. E eu já vou fazer, ó, galinhos, capinzinho. Só pra não deixar assim só uma mancha parada. Perceba que às vezes eu pego a tinta e eu limpo o pincel. E isso já fica parecendo uma moitinha. Vou colocar um pouquinho aqui em cima do caminho. Aqui os galinhos mais finos. Aqui alguns galinhos mais finos. Pronto. Agora eu vou trocar de pincel de novo. Vou pegar o 0 e vou fazer aqui, ó. Limpei o pincel. O 2. Nesses galinhos aqui, eu vou dar apertõezinhos. Folhinhas. Agora, eu vou colocar com o pincel 2 ainda, alguns pontinhos de amarelo limão. Eu vou colocando assim, onde me parece que tem 4 pétalas. Mas, na verdade, eu não desenhei as pétalas.
A pincelada parece que juntou ali, ó, e fez uma florzinha. Onde você colocar esse amarelo, vai parecer o miolo de uma florzinha. E eu vou usar o verde folha e vou fazer mais algumas manchas aqui, ó, nesse espaço do caminho. Mas sem preencher. Manchei do lado de cá. Tem que deixar mais ou menos o mesmo espaço. Aqui, ó, eu vou voltar com esse verde por baixo. Você viu que a minha dobra do pano tá aqui. Eu quero pintar até aqui. Então, eu vou pôr um pouquinho do verde para completar essa área. Mas eu não tô preenchendo. Eu encho o pincel de tinta e sujo. Em algum lugar ficou bastante tinta, em algum lugar não ficou nada. E pro lado de cá, aqui embaixo, eu não vou colocar o verde. Porque esse verde veio sumindo, o caminho veio alargando e descendo. Então, eu não vou colocar verde ali. Puxar um pouquinho mais pra cá, porque o lado de lá tá maior. E nesse ponto, a gente vai esperar secar. Porque agora só falta fazer o céu e terminar de preencher essas áreas aqui. Pronto, o trabalho tá seco. Eu vou usar água limpa, um pincel número 12 e vou passar água. Se você tiver um borrifador, pode usar, tá? Eu vou usar o pincel porque eu tô sem borrifador agora. Mas eu vou passar água até aqui, toda a volta. Inclusive, aqui, ó, nessas áreas onde a gente tem esses espaços brancos, a gente vai preencher. Tenha certeza de que não ficou nem um lugarzinho sem água, sem molhar. Agora, com o mesmo pincel, uma pinceladinha de azul celeste, eu vou começar aqui, ó, a fazer um céu. Mas o azul celeste eu só vou colocar aqui embaixo e um pedacinho. Aqui no meio. E aqui também, ó, embaixo. Vou subir aqui um pouquinho. Como tem água, essa água vai espalhar um pouquinho ainda essa tinta. Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou pegar uma pinceladinha do azul hortênsia. E vou concluir, vou terminar, vou crescer um pouquinho mais esse céu. Olha, limpei meu pincel, eu ainda tenho água até aqui, mas por aqui já terminei com a tinta. Um pouquinho aqui em cima só. Não vou fazer a volta, vou terminar por aqui. Pro lado de cá, a mesma coisa. Olha, eu completo com o azul hortênsia, finalizo aqui. Não vou fazer essa curva, eu já vou pular e colocar aqui, ó, nessa curvinha. Tá vendo? Eu tenho tinta até aqui, então aqui também eu tenho que ter mesma distância. Limpo o pincel. E agora, o meu pincel tá bem limpo, ó, não tem tinta nenhuma. Eu vou aproveitar, vou pegar uma pincelada de amarelo limão. Tiro o excesso. Aqui também tá molhado, né? Tá úmido. E eu vou passar por cima aqui, ó. Vou preencher esses espaços brancos com a tinta que vai ficar bem aguadinha. Porque o pano tá bem molhado. E vai dar um terceiro tom aqui pro nosso jardim. Tenha certeza de que se a tinta parou aqui, a água deve vir pelo menos até aqui, tá? Olha, eu senti necessidade, depois de tudo pronto,
espera secar a água, aí você vai pegar o zero e vai fazer alguns matinhos bem fininhos, assim, ó, bem bonitinho. Você pode acompanhar a estrutura que já tem aqui. Olha, só terminando as pontinhas. Você pode fazer, olha como enriquece o trabalho. Esse trabalhinho de paciência, tá? Evita fazer assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Se você vai fazer, faça moitinhas. Isso você pode até fazer antes de passar o fundo, de fazer a água. Mas fica bem mais bonitinho assim, com pontinhas mais finas, mais desenhadas. Aí. E finalizando, você pode pôr alguma coisinha de amarelo, principalmente aqui nesse cantinho, que ficou assim bem escurinho. Olha, uns rabinhos assim, ó. A luz já tá acabando, já tá bem tarde, então eu vou parar de enfeitar isso aqui. Eu acho que ele ficou lindo. Gosto muito de fazer cogumelo. Trabalho concluído. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque eu amei. Outra coisa, muito obrigado para você que tem me apoiado. O risco você já sabe, encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.